como estás para adorar. Vem, assim como estás em ti. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Que você aí na tua casa, você aí nas redes sociais, possa juntamente conosco celebrar ao Senhor, glorificar ao Senhor, bendizer ao Senhor nesta noite. Quero te convidar, nesta noite, a expressar ao Senhor o desejo do teu coração, em louvor, em adoração, para que juntamente conosco, aqui na Igreja Batista no Alto da Lapa, você possa glorificar o nome do Rei, tá? Desde o dia 23 de agosto, meus amados, nós retornamos aos nossos cultos presenciais. E temos tido os cultos aos domingos, às 18 horas. E nesses cultos que estão abertos ao público, nós temos tomado todos os cuidados. Todos os cuidados necessários para manter a segurança da igreja. Então, temos aqui... com microfonia, queridos. Amém? Oi, som. Isso, aquele ali. Ok. Já resolvemos esse imprevisto. Meus queridos, nós temos tomado todos os cuidados necessários, tá? Para que você esteja conosco, celebrando ao Senhor com toda a segurança. A exemplo, por exemplo, das cadeiras. Temos aqui o distanciamento de quase 2 metros de uma cadeira para outra. Temos tido aqui o cuidado de ter tapete sanitizante na entrada do culto, álcool gel, totens de álcool gel, máscaras. Todas as pessoas aqui na igreja estão com máscaras. Já recomendamos aos irmãos a não manterem contato físico, simplesmente um toque, tá? Porque sabemos que vivemos um período difícil, um período de pandemia, um período no qual nós precisamos, de fato, expressar amor para com os nossos irmãos, tendo cuidado, né? De repente você está assintomático e não sabe, pode transmitir isso para o seu irmão. Mas para a honra e glória do Senhor, nós aqui da Igreja Batista no Alto da Lapa, temos tido o privilégio de cultuar ao Senhor desde o dia 23 de agosto, sem nenhuma intercorrência. Então, você que está com desejo no coração de ir para uma igreja, de celebrar ao Senhor, quero te convidar, participe aqui conosco, tá? Nós temos feito aqui uma lista de presença para as pessoas que querem estar conosco nos cultos dominicais. Então, é muito simples, basta você sinalizar por meio do próprio Facebook, dizendo interesse de estar conosco. E aí nós colocaremos o teu nome na lista de presença e será uma alegria, uma satisfação tê-lo juntamente conosco para celebrar ao Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês um texto que se encontra no Salmo de número 34, e nós leremos do verso de número 1 até o número 8.
E diz assim a palavra do Senhor: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mais um. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o que nele confia. Eu gosto muito do versículo que diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor Jesus e permitimos que a sua luz venha nos iluminar, venha esclarecer o nosso entendimento, venha direcionar a nossa vida, venha nos conduzir passo a passo, meus amados, nós experimentamos algo precioso, algo que tem feito a diferença na minha vida e na vida de tantas pessoas. Eu quero te convidar nessa noite, olha para o Senhor Jesus, não olha para o político, não olha para o teu parente, para o teu amigo, para a pessoa que está do teu lado, olha para Jesus e permita que Ele venha iluminar a tua vida. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quero te convidar nessa noite a bendizer e glorificar o Senhor conosco. Mas antes nós vamos orar. Eu quero convidar a igreja que está aqui presente a se colocar de pé. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, por estarmos neste santo ajuntamento, né, com um número reduzido de pessoas, mas pessoas que estão aqui com o coração desejoso de adorar e de glorificar o Senhor. Eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor. Nós vamos interceder pela vida da avó Nina. A avó Nina mora lá em Natal, naquela cidade maravilhosa chamada Natal, lá no Rio Grande do Norte. A avó Nina, irmãos, ela infelizmente sofreu, o que ela teve, pastor Anderson? Aos 93 anos, ela sofreu um princípio de infarto do miocárdio. Então nós vamos interceder para que o Senhor estenda a sua mão. Já temos notícia de que ela já saiu da zona do Rio, do período de maior perigo, né? Já está no quarto, está sendo acompanhada, mas vamos clamar. Eu quero te convidar, juntamente comigo, para intercedermos pela avó Nina, intercedermos pela vida desta igreja. Nós estamos vivenciando um período, irmãos, de revitalização. E glorificamos ao Senhor porque o Senhor tem enviado pessoas para que possam engrossar as trincheiras juntamente conosco. Pessoas que vêm com a intenção de servir, de bendizer ao Senhor. Que Deus continue abençoando essa igreja. Que Deus continue abençoando a tua vida. Porque a tua participação, o teu empenho, a tua presença, a tua contribuição tem sido fundamental para a manutenção desse ministério. Vamos orar. Bendito Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Deus, de estarmos reunidos na Tua casa. Ó Deus, juntamente com os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Pai, visita cada vida, visita cada coração. Visita, Senhor, cada família aqui representada. Vai de encontro, Senhor, a cada aflição, a cada necessidade, ao desejo do coração daqueles que têm Te buscado. Ó Deus, visita, derrama da Tua fidelidade, da Tua graça, da Tua compaixão. Entra com providência na vida daqueles que estão enfrentando adversidades financeiras, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com o coração enlutado, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que têm parentes, ó Deus, ou pessoas do seu vínculo de amizade, ó Deus, contaminadas pelo Covid. Deus, estende a Tua graça, Senhor, a Tua mão de poder, realizando o Teu milagre e visitando essas vidas. Mas Deus, vai lá no Rio Grande do Norte, Senhor, vai lá em Natal nesta hora. Pai, visita a vida da avó Nina. Ó Deus, que aos 93 anos, Senhor, tem enfrentado essa adversidade. Concede a ela mais anos de vida, de saúde na Tua presença. Manifesta, ó Deus, a Tua graça. Realiza a cura por completo na vida da Tua serva. Fala ao seu coração e ao coração dos seus familiares. Ó Deus, muito obrigado por este tempo que se chama hoje, por esse momento que se
se chama presente. Ó Deus, que possamos usufruir da graça, da fidelidade, ó Deus, das misericórdias do Senhor. Visita esta igreja. Deus, visita este trabalho de revitalização aqui no Alto da Lapa. Ó Deus, que vidas sejam alcançadas, ó Deus, por meio da Tua palavra. Ó Deus, através das nossas vidas, queremos ser instrumentos de vida, instrumentos de libertação, instrumentos de salvação, de consolo e de esperança na vida do Teu povo. Deus, recebe este culto como expressão de amor, como expressão de adoração a Ti. Ó Deus, que possa fluir e subir, ó Deus, ao Santo dos Santos, aos Teus átrios, ó Deus, como aroma suave às Tuas narinas. Recebe, pois, toda a adoração do Teu povo, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Meus amados, podeis sentar. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso culto com a equipe de louvor. Deus os abençoe. Não existe nada melhor do que ser. Deus falou isso com quem? Houve um episódio lá no Gênesis que Deus chamou alguém de seu amigo. Deus chamou Abraão de seu amigo. E é interessante que de todas as amizades que nós pudermos cultivar, a melhor delas é sermos realmente amigos de Deus. Queremos te convidar a se colocar de pé, ficar à vontade na presença dEle, porque na presença do Senhor há liberdade, e você tem realmente essa liberdade, assim como nós, e queremos glorificá-lo através das nossas vozes, através do nosso ser, em que Ele receba a nossa adoração, a sua adoração, como cheiro suave às suas narinas. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim
Este próximo cântico, ele fala do anseio do nosso coração, daquele que crê. O anseio de todo aquele que crê é ser purificado, amém? Viver os nossos dias de santidade, viver os nossos dias na sua presença, mas buscar se afastar ao máximo do pecado, porque o pecado realmente nos afasta e nos separa de Deus. Então, podemos orar ao Senhor, sempre dizendo: Senhor, me ensina, me mostra o caminho que devo andar, me mostra, me faz, tira do meu caminho tudo aquilo que pode me impedir, me separar, me afastar da tua presença. Então, esse cântico fala exatamente sobre isso, que ele tire da nossa frente tudo aquilo que impeça o fluir do amor dele através de nós. Que ele, por meio do seu Espírito, possa fluir na sua vida. Amém? Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração consagrado a ti, Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração consagrado a ti, para honrar-te, ó Deus, ó Deus.
Boa noite, meus queridos. Uma alegria, né, de podermos estar aqui reunidos. Pode se assentar, irmãos. Uma alegria podermos estar aqui, né, louvando, né, e o nome do nosso Senhor Jesus. E agora também um momento de louvor ao Senhor, né, que é os momentos dos nossos dízimos e ofertas, que também é uma maneira, né, de a gente louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, né, por nós. E nós, então, devolvemos aquilo que é dEle. Né? Eu vou ler uma passagem que diz assim, lá em 2 Coríntios 9, 7, fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, que nós possamos, irmãos, contribuir com os nossos dízimos e ofertas com alegria. Né? É assim que Deus se agrada de nós. Né? Então, aqui, o irmão que quiser também, que está nos ouvindo aí pelo Facebook, as nossas redes sociais, que quiserem também contribuir, podem estar fazendo também diretamente na conta da nossa igreja, que deve estar aparecendo, né, no vídeo. Então, aqueles que tiverem, sentirem no seu coração esse desejo, podem, né, estar contribuindo para o nosso trabalho aqui, né, no Alto da Lapa. A nossa igreja está passando por uma revitalização. Então, tudo que é feito na igreja é com os dízimos e ofertas dos irmãos, né? Então, sem eles, nós não conseguimos manter tudo isso. Então, é com ajuda, é com isso que nós conseguimos. Então, os irmãos que tiverem esse desejo, podem estar também nos ajudando e contribuindo. Tá bom, irmãos? Vamos agora louvar a Deus. Então vamos novamente nos colocar de pé. Teu reino será para sempre. Cantai ao eterno Deus, Pois nada consegue se comparar. cantem ao eterno Deus, Teu reino será para sempre. cantem ao eterno Deus, Pois nada consegue se comparar. cantem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos em que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará, Jesus se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, louvor e honra, poder e glória, sempre ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Louvor e honra, louvor e honra, poder e glória, pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe,
reino teu reino será para sempre. cantem ao eterno Deus. Pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus. Pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará. És o rei da vitória, quando se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás. E o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, que momento gostoso, né, irmãos? Que momento precioso. Podemos juntos glorificar o Senhor, bendizer ao nosso Deus. É gratificante poder estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, para celebrarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós vamos agora, nesse momento, trazer alguns breves avisos. E em seguida, eu quero preparar, juntamente com os irmãos, um período de oração. Eu quero te convidar, você aí na sua casa, a colocar diante do Senhor o desejo do teu coração, as tuas aflições, que você possa apresentar ao Senhor as adversidades que você tem enfrentado, tá? Mas antes disso, eu tenho alguns breves avisos. Quero te dizer o seguinte, que a Igreja Batista no Alto da Lapa é situada aqui na rua Bergamota, número 62, tá? E nós temos o nosso culto presencial apenas aos domingos, às 18 horas. Você é nosso convidado a estar aqui presencialmente conosco. Basta enviar o teu nome para colocar na lista de presença da igreja, para que possamos aqui com toda segurança, com espaçamento, conforme já foi falado mais cedo, né? Temos tido todos os cuidados para com os irmãos, tá? Para que tenhamos aqui um momento de alegria, de satisfação, de comunhão, né? Esse período de pandemia foi tão complicado, né, irmãos? Distanciamento social, todo mundo recluso nas suas casas. Hoje, para a honra e glória do Senhor, temos o privilégio de podermos celebrar a Deus juntos, tá? E eu quero agora, nesse momento, te dizer o seguinte: a Igreja Batista no Alto da Lapa se reúne às terças e quintas-feiras, tá? Em pequenos grupos. Nós temos 2 pequenos grupos que estão se encontrando virtualmente, né, através do aplicativo Zoom. Então, se porventura você tem desejo de conhecer o trabalho de pequenos grupos, de participar de um pequeno grupo aqui da igreja, tá? Entre em contato conosco, dê o seu nome para que nós possamos te incluir, para que você conheça a nossa igreja caminhando juntamente com ela, tá? Pequeno grupo, algumas igrejas chamam de célula, né? Mas são reuniões onde nós temos a oportunidade de conhecer as pessoas, de olhar no olho uma da outra, de orar, de interceder, de sorrir, de comer, né? Nesse período de pandemia, estou chateado porque não tem comida, né? Mas, tirando esse período de pandemia, é uma comilança boa, né? Ou coisa maravilhosa, poder comer junto com os irmãos, participar da mesma mesa. Mas, em breve, em nome de Jesus, retornaremos aos nossos pequenos grupos presencialmente, tá, irmãos? Mas também nos encontramos nas sextas-feiras, às 20 horas, para um encontro de oração. Então, você que está enfrentando adversidade, você que está enfrentando tantas lutas, esteja conosco, tá? Também está sendo pela videoconferência, pelo aplicativo Zoom, mas temos tido, irmãos, resultados de orações. Quantas e quantas orações têm sido respondidas? Hoje mesmo, na Escola Bíblica Dominical, ouvimos alguns testemunhos, né, de orações que foram respondidas para a honra e glória do Senhor. Mas é isso. A palavra do Senhor nos diz que muito pode a oração dos justos em seus efeitos. E eu creio que o nosso Deus é o Deus que ouve, é o Deus que responde às nossas orações. Tá bom? Então participe conosco às sextas-feiras, às 20 horas. Temos tido também um estudo do Apocalipse. Estamos agora, na próxima semana, estaremos iniciando o estudo sobre as trombetas do Apocalipse.
Tá? Então você que quer aprender mais, um pouco mais de escatologia, um pouco mais de apocalíptica, esteja conosco. Todos os domingos pelo aplicativo das 10 às 11 da manhã. Tá certo? Você é nosso convidado e eu quero agora convidar a igreja a se colocar de pé. Quero chamar o pastor Anderson aqui à frente. Ele vai nos conduzir nesse momento de oração, de intercessão. Você que tem o seu problema, não precisa mencionar, mas apresenta ao Senhor nessa hora, e o pastor Anderson, em nome de Jesus, vai ser o intercessor e o canal de bênção dos céus na tua vida nesta noite. Amém? Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Temos ouvido testemunhos, temos ouvido pessoas relatando aquilo que o Senhor já tem feito, daquilo que o Senhor já tem os livrado. No cuidado na saúde, do cuidado na vida profissional, dos livramentos da vida cotidiana, o Senhor tem sido Deus. O Senhor tem sido um Deus que tem cuidado das minúcias, dos detalhes. O Senhor tem sido um Deus com a minha avó no Rio Grande do Norte, com uma senhora de 93 anos. O Senhor tem sido o Deus da Juliana na Alemanha. O Senhor tem sido o Deus dessa igreja, das pessoas que estão atravessando pequenos momentos de adversidade ou grandes tribulações. O Senhor é um Deus que tem impulsionado cada uma delas a continuar vivendo e lhe dando graças. Mas tem sido um Deus zeloso que também tem cuidado e amparado aqueles que porventura ainda têm se sentido só. O Senhor tem nos ensinado a confiar em Ti. O Senhor tem prometido a nós nos acompanhar diante de todo esse momento. O Senhor é um Deus que nos traz o alento. O Senhor é um Deus que nos impulsiona a vencer. O Senhor é um Deus que continua fazendo com que nós venhamos a prosseguir, mesmo quando nós não temos força. O Senhor é um Deus que nos faz respirar com a perspectiva de uma nova possibilidade. Traga o renovo que nós precisamos. Traga a esperança que nós queremos. Traga, Senhor, o cheiro das águas, para que venhamos a suspirar por ela novamente, para que tudo venha brotar novamente, para que venhamos a florescer a todo tempo. A tua igreja quer florescer, a nossa vida deseja continuar aos teus pés. E Jesus, porque o Senhor verteu o teu sangue na cruz, porque o Senhor se derramou por inteiro por nós, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, a nossa esperança continua viva e cada vez mais viva. Nós confiamos somente em Ti. A nossa fé nós depositamos aos pés da cruz, crendo na manifestação do Teu poder, do mesmo jeito que acreditavam em Ti quando o Senhor passava pelas aldeias, quando caminhavam pelas águas, quando havia necessidade do repartir do pão e do multiplicar dos peixes. É o mesmo Deus de hoje operando os seus sinais, operando os seus prodígios e maravilhas. Ah, que alegria poder estar na Tua presença, Deus, celebrando a Ti, porque mesmo diante da tribulação sabemos em quem podemos confiar. Sabemos que vai vir um novo tempo. Sabemos que os Teus sonhos e os Teus projetos não terminam por aqui. O que o Senhor tem preparado para cada um que está vivendo um momento de dificuldade é muito maior do que a melhor mente e mais sonhadora poderia imaginar. Te louvamos, Deus, pela Igreja Batista no Alto da Lapa. Te louvamos pelas essas pessoas em casa. Te louvamos porque o Senhor vai alcançar vidas nessa noite aonde nem sequer imaginamos. Renove em nós a esperança, e que ao cheiro das águas, quando o Teu Espírito passar, possamos suspirar por um novo momento, um novo tempo. Se conosco,
em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar? Quero glorificar ao Senhor, refletindo no melhor lugar que podemos ou possamos escolher estar ou ficar. Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo o medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. São os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Não há lugar melhor com tamanha paz. Amém. Nós vamos nos dirigir agora para um momento muito especial do nosso culto, um momento tão esperado, que é o momento da palavra. E hoje nós temos o privilégio de receber algumas pessoas aqui juntamente conosco. O pastor Emerson, que acabou de se apresentar. Pastor Emerson é pastor na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista em Pinheiros, né? Ele faz parte do colegiado pastoral, juntamente com o pastor Celso Eronides.
está nos presenteando com a sua presença. Eu vou pedir que ele apresente então a sua família aqui, por gentileza, pastor. Me acompanham. Primeiro eu quero agradecer o privilégio de estar com os irmãos na igreja aqui, realmente glorificando ao Senhor com tudo que somos, tudo que temos. Me acompanha a minha esposa Glai, né, e a minha filha Isabela, né, as duas minhas mulheres, né, as mulheres da minha vida. Né? Eu tenho bastante mulheres, tem a minha mãe, tem a minha irmã e tenho a minha esposa e a minha filha, bastante mulheres na minha família, mas realmente são alegria no meu ministério, na minha vida, presentes de Deus especialíssimos, né, para realmente nos alegrar e ao mesmo tempo a gente também, juntos como família, glorifica o Senhor. Amém. Muito obrigado, meu amado. Uma alegria muito grande ter os irmãos juntamente conosco. Quero chamar aqui à frente o pastor Vladimir Reis de Jesus? De Jesus também, né? Pastor Vladimir vai ser o mensageiro do Senhor nessa noite. Eu quero orar com o Vladimir para que o Senhor mais uma vez o use, né? Ele já é nosso irmão, já tem caminhado conosco aqui tantas e tantas vezes. E nessa noite ele está incumbido de trazer a palavra do Senhor como sendo mensageiro dos céus para as nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós gostamos muito do Vlad, ele é nosso irmão. Mas o que nós queremos ouvir nesta noite, Senhor, é a Tua voz por meio da vida dele. Usa Teu servo, capacita-o, fortalece-o, ó Deus, mas que ele seja mensageiro dos céus na vida desta igreja e na vida das pessoas que nos assistem. Ó Deus, em tantos lugares, visita cada um de nós por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, meu querido. Desde já, muito obrigado ao pastor Saulo e à igreja pelo convite. E o meu desejo é que Deus, apesar de mim, possa falar grandemente ao coração de vocês. O texto escolhido para essa noite, vocês já podem até abrir esses textos. Nós vamos ler Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 20. Lucas 15, a partir do verso 11. Então, quando vocês abrirem a Bíblia de vocês, automaticamente vocês vão ver aí um título. Esse título aí, provavelmente da sua Bíblia, seja a parábola do filho pródigo. Nós vamos sim refletir sobre esse texto hoje. Ele é um texto, como alguns dizem, né, é um texto muito batido, é um texto que muitas pessoas já pregou sobre ele, é um texto que as pessoas gostam de pregar, é um texto que tantas pessoas de dentro da igreja quanto as pessoas de fora da igreja já o conhecem. É uma história, é uma parábola que Jesus conta. É a parábola mais conhecida de toda a história. E ela está contida apenas em Lucas. Os outros 3 evangelhos, né, nós estamos normalmente, Marcos, Mateus e Lucas, eles trazem as mesmas histórias. E essa história do filho pródigo, ela não é relatada nos outros evangelhos, é apenas em Lucas. E ainda assim é uma parábola tão cheia de detalhes. Então, como eu falei que a maioria das pessoas, tanto dentro da igreja como fora da igreja, já ouviram essa parábola, eu quero te pedir que você tenha bastante atenção, que você me acompanhe nessa parábola, porque como nós já ouvimos várias vezes, nós temos a possibilidade de achar que a gente já entende tudo ou de passar batido algumas coisas que normalmente a gente pode, de repente, não ver. E aí nós vamos ler o texto, eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. E nós, durante a mensagem, vamos aí recorrendo ao texto e vamos tentando trazer alguma coisa a respeito desse texto. Nós vamos ler os versos 11 e verso 12. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Pai de amor, ó Pai querido, nós te damos graça, porque o Senhor tem falado ao nosso coração ao longo da história.
O Senhor nos ama, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido, e nós te clamamos que, apesar da minha vida, que o Senhor possa falar aos corações hoje, que o teu Espírito Santo possa completar aquilo que por dificuldade ou por qualquer outra situação eu não consiga transmitir, Deus. Que o Senhor fale aos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Esses 2 primeiros versos, ele começa então essa narrativa que a Bíblia, que a versão que nós temos normalmente nos traz como a parábola do filho pródigo, e automaticamente a gente já lembra que é uma história de 2 irmãos. O texto já inicia dizendo que é um pai que tinha 2 irmãos. E o filho mais moço, ele pede então que o pai dê a parte da herança. É bem interessante que muitos acham que essa mensagem é uma mensagem apenas para jovens. Tá? E não é uma mensagem simplesmente para jovens, não é uma mensagem simplesmente direcionada, e nós vamos entender isso ao longo dessa mensagem. No contexto que nós vivenciamos, Brasil, século 21, 2020, talvez não faça tanto sentido ou não tenha tanta profundidade a gente olhar e falar assim, o filho mais moço, o pai tinha 2 filhos, o filho mais moço pediu a parte da herança e o pai deu. Não há nenhum problema nisso, até mesmo porque hoje é comum pais darem herança a filhos, mesmo em vida. Os pais fazem ali um título de capitalização, uma previdência privada, ou dão os bens, mas já é até comum o pai repartir herança ainda em vida. Mas para esse contexto, quem conta essa parábola é Jesus, e o contexto dessa parábola não é bem assim. No contexto dessa parábola, o filho ele só recebia a herança a partir do momento que o pai era dado como morto. A partir do momento que isso vinha através de testamento. Então, o pai morria, era lido o testamento e o filho tinha direito à herança. Então, era dessa forma que acontecia. O que esse jovem faz, então, é quebrar esses protocolos. Ele se apresenta ao pai e fala, pai, eu quero a minha parte da herança. Entre aspas, o que esse filho está dizendo é, pai, para mim você morreu. Eu não quero mais esse relacionamento, esse vínculo contigo de pai e filho. Eu quero que você me dê aquilo que eu tenho direito só na sua morte. Mas eu quero já, porque para mim o Senhor já é considerado como morto. Então o que o filho quer é as bênçãos do pai. O filho quer experimentar daquilo que o pai pode oferecer, daquilo que o pai pode dar. Só que ele não quer ter vínculo com o pai, ele não quer caminhar com o pai. Isso sim é parecido com os dias de hoje. Isso sim, se nós abríssemos aqui, algumas pessoas talvez falariam assim, realmente, na minha época, se as crianças de hoje, se os filhos de hoje fizessem, na minha época, o que eles fazem, o avô deles, o meu avô, daria-lhe um tapa, resolveria de alguma forma. Porque hoje mudou muito, a cultura mudou, a forma com que as pessoas lidam essas situações mudaram muito. E esse filho, então, ele pede que o pai dê os haveres. E o texto vai dizer que o pai... Essa palavra ela é pregada de várias formas. Alguns, então, utilizam aí a figura do pai. E diz, então, que o pai ele simplesmente reparte os haveres, que é o que o texto diz. Alguns falam que esse pai talvez teria que ter dado uma bronca, teria que ter tratado o filho diferente, colocado esse filho no lugar dele. Né? Se fosse aqui no Brasil, se fosse manhinha, se fosse paim, teria colocado ele no lugar dele. Teria dado chineladas nesse menino. Mas o texto vai dizer que o pai reparte os haveres. E aí nós vamos continuar a leitura do texto. O texto no versículo 13, acompanhe comigo, ele diz que, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissolutamente. Depois, versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então esse filho, o pai, com todo amor, o pai entrega parte da herança, ele vai para longe do pai, ele vai para outro país, ele quer a herança do pai, ele não quer proximidade com o pai, ele vai para outro país, ele vai para uma terra distante, porque lá ele quer viver da maneira dele, ele não quer viver debaixo das leis do pai, ele não quer viver debaixo dos olhares do pai, ele não quer viver debaixo da doutrina, debaixo dos ensinamentos do pai, então ele vai para uma terra distante, para ele viver da forma que ele bem entender. E o texto fala que ele gasta o dinheiro, gasta toda a herança de forma dissoluta, gasta com coisas ilícitas, gasta com o que não deveria. Ele não tem uma boa mordomia daquela herança, ele não dá valor àquilo que o pai conquistou, àquilo que o pai entregou. E aí o texto vai continuar dizendo, então, que depois de ele ter perdido tudo, sobreveio àquele país
uma grande fome, uma grande dificuldade, uma escassez. E esse jovem agora, ele não tem mais o pai, ele não tem mais a casa do pai, e ele não tem mais a herança que o pai deu, porque ele gastou de forma desregrada. Então, o que sobra para esse jovem? Ele ali conhece as pessoas daquela cidade, e o que ele vai, então, trabalhar com algumas pessoas que cuidavam de porcos. E o grande desejo dele agora é comer daquelas alfarrobas. O texto diz comer das alfarrobas, comer daquilo que os porcos comiam. Olha que interessante, Jesus está falando para um público, essa parábola Jesus está contando para judeus. E para o povo judeu, o porco era um animal imundo. O filho que tinha tudo do pai, que tinha a presença do pai, que tinha a herança do pai, agora tem desejo de comer comida de um animal imundo. Agora ele convive com um animal imundo. E agora ele perdeu o padrão que ele tinha. Sabe que às vezes algumas pessoas acabam entrando em alguma situação que antes para ela era diferente, e de repente essa pessoa agora ela começa a se acostumar com aquela situação. Talvez o cheiro ruim dos porcos, talvez a informação que eles tinham, o conceito que eles tinham dos porcos agora se perdem, porque agora ele se mistura com porcos. Olha que interessante, olha a decadência desse moço. E aí o texto então fala aqui, o versículo 17, para alguns essa é a grande virada na vida desse jovem, que ele fala, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então o jovem ele cai em si. Para muitos falam que a grande virada na vida desse jovem é quando ele cai em si, daqui a pouco nós vamos ver que não é nesse momento. Né? O cair em si, ele está dentro de um chiqueiro de porcos, né? Ele está dentro da casinha dos porcos, então é um chiqueiro. Então ele está no meio dessa sujeira toda, e o que ele pode fazer agora é utilizar-se de memórias. Ele tem um conhecimento, ele tem lembranças de como era viver na casa do pai. E ele sabe qual era a vida que ele tinha na casa do pai, e que até os empregados têm fartura de pão, enquanto ele passa fome. E aí ele então começa a falar, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do pai, ele começa a articular, a programar aquilo que ele diria para o pai, qual era o discurso de apresentação. Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, não sou digno, mas me aceita como um dos teus empregados. Antes ele não queria a presença do pai, agora ele se coloca como alguém indigno de ser chamado de filho. E ele então vai em direção ao pai, ele coloca em prática essa ideia, esse pensamento. E o texto vai dizer, acompanhando aí no versículo 20, versículo 21, ele vai dizer que o pai viu ele ainda de longe, e o pai então corre, abraça-o e beija-o. Gente, para pensar, o filho saiu de casa todo limpinho, cheirosinho, tinha tudo do bom e do melhor, e agora ele vivia com porcos. O cheiro dos porcos para ele provavelmente já não era mais estranho, porque ele já havia se acostumado com aquela situação. É bem provável que ele não tenha voltado para o pai tão cheiroso, né? E ainda é bem provável que ele estava todo sujo em meio a esse erro, que a gente pode chamar de pecados. E ele então, mesmo assim, o pai o abraça, o pai o beija. E o pai então agora leva ele, introduz ele à sua casa e chama os empregados e fala assim, coloque a melhor roupa, coloque um anel no dedo, trazei depressa a melhor roupa, versículo 22, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado. Então o pai dá uma festa. O filho que tinha gasto toda a herança, havia perdido tudo, não tinha direito a mais nada. Ao invés do pai dar-lhe uma bronca e falar, cadê a herança que eu te dei? O pai coloca um anel no dedo. O pai o recebe como filho. Provavelmente teria novamente direito à herança, porque na casa do pai há sempre mais. E esse jovem, então, ele tem agora a oportunidade, embora ele peça para ser apenas um servo, para o pai ele é um filho. E o pai o recebe como filho. E aí ele fala,
ele mata então esse novilho cevado. Saulo sabe muito bem o que é um novilho cevado. Um novilho cevado, para quem não é tão familiarizado, normalmente nas fazendas, principalmente vamos pensar em datas festivas, num casamento, prepara-se para o casamento do filho e da filha. Então eles pegam um novilho e aí eles começam então aquele bezerro, eles começam a engordar aquele bezerro e dar os melhores nutrientes, dá as melhores vitaminas, cuida de forma diferente. Por quê? Porque aquele grande novilho, ele é cuidado de forma tão especial para ser morto. Né? Cuidam dele de uma forma tão especial, para que ele possa ser o banquete de um momento especial. E é isso que o pai faz, considera a volta do filho um momento especial. E aí o Anderson já está pulando ali na cadeira, porque ele fala, mas Vlad, fala do filho mais velho, porque a história não é só do filho mais novo. A gente aprendeu no seminário que o cerne da história é o filho mais velho, não é o filho mais novo. O filho mais novo já está claro. Entra na história o filho mais velho. Versículos 25, podem me acompanhar, ele diz o seguinte: ora, o filho mais velho que estivera no campo, quando voltava ao se aproximar da casa, ouviu a música, a dança, chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. E o criado informou: veio teu irmão, aquele teu irmão lá que foi embora, que pediu tudo, veio teu irmão e o teu pai matou o novilho cevado, porque recuperou com saúde. E aí o texto vai dizer que o filho mais velho, indignado, porque ele não queria entrar naquela festa. O filho mais velho, ele começa a ter agora, a gente até falou isso com os adolescentes, que ele tem talvez um ataque de ciúmes, ele tem uma crise, e ele fala, não é possível. Esse teu filho, para ele nem é irmão, é o filho do pai, é o teu filho. Esse teu filho, ele foi embora, ele gastou tudo, ele gastou com meretrizes. E aí você vem e dá para ele uma festa. Aí a continuação, versículo 28 ainda, a partir do momento que ele se indignou e ele não quis entrar, o texto vai dizer que o pai o procura, o pai deixa a festa e vai atrás do filho e tenta conciliá-lo. E aí ele começa, então, a dar suas justificativas. Dizer, olha pai, todo o tempo eu estive com você, eu não transgredi uma lei tua. A todo tempo eu estava contigo e o Senhor não me dá um cabrito para me alegrar com os meus irmãos, com os meus amigos. Mas esse teu filho, que viveu de forma desregrada, que jogou tudo fora aquilo que o Senhor fez, o Senhor dá a maior festa. E esse filho, ele está um pouco frustrado, indignado. É comum, muitas vezes, nós termos atitudes de filhos mais velhos. O texto, como a gente fala, ele também tem a ver com o filho mais velho. Ele não é só sobre o filho mais velho, nós vamos ver isso. Mas é comum nós termos a atitude de filhos mais velhos. É comum, muitas vezes, nós acharmos que nós somos merecedores de algo. Por que tal coisa aconteceu com tal pessoa e não comigo? Por que aquela vaga na universidade não é minha? Por que não foi eu que consegui aquele emprego? Nós queremos cobrar de Deus, como se nós tivéssemos o direito, como se ele tivesse uma dívida para conosco. E esse filho, ele dá grandes justificativas. Olha, eu nunca transgredi uma ordem tua. Eu te obedeço, eu estou aqui dentro. Eu nunca saí. O grande problema do filho mais velho é que o filho mais moço, ele tinha muito bem definido o que ele queria. Ele joga tudo para o alto, ele vai embora. Ele deixa muito claro que ele não quer relacionamento, intimidade com o pai. Ele não quer ter o convívio com o pai. Enquanto o filho mais velho, embora ele não vá embora, ele considera que era melhor ele ter ido. Porque se o teu filho fez tudo isso e você deu uma festa, eu estou aqui o tempo inteiro e você não fez nada por mim. Então esse filho, mesmo estando na casa do pai, ele encontra-se distante. É um filho que, mesmo estando na casa do pai, não tem relacionamento com o pai. É um filho que, estando dentro da casa do pai, ele tem motivações que talvez não sejam motivações tão puras. Porque ele estava preocupado com aquilo que o pai poderia fazer por ele também. Ele diz, eu te sirvo há tanto tempo. Eu tinha a expectativa de que o Senhor me retribuísse de alguma forma. Eu tinha essa grande expectativa. No entanto, o Senhor nunca fez nada comigo. A expectativa do filho mais velho não era uma expectativa de relacionamento com o pai, ou de conhecer o pai. Porque o pai responde, tudo que é meu é teu.
Tu estás comigo, tudo que é meu é teu. E é bem interessante, porque lá no começo, no versículo 13, versículo 12, a gente leu o texto e falou que o pai lhes repartiu os haveres. Então o pai não deu só a herança ao filho mais moço. O texto não deixa claro se o filho mais velho também requeriu do pai a herança. Mas o texto também não fala que ele não pediu a herança. O texto fala que o pai lhes repartiu haveres. Então tanto o filho mais velho, tanto o filho mais novo, quanto o filho mais velho receberam a herança. E tanto um quanto o outro estavam com as suas motivações distante daquilo que era a presença do pai. É possível nós estarmos longe da casa do pai, por não querermos nos relacionar com o pai. E é possível nós estarmos dentro, e ainda assim as nossas atitudes não serem atitudes de quem se relaciona com o pai, de quem conhece o pai. É isso que nós aprendemos com essa história. Existem várias possibilidades, pessoas pregam essa história sobre o filho pródigo, alguns enaltecem o filho mais novo, outros enaltecem o filho mais velho, outros falando até para famílias, falam que o pai não deveria ter tido outra postura que não teve, que esse pai poderia ter brigado com esse adolescente, com esse jovem, ou que esse pai poderia ter requerido direitos quando ele voltou, eu vou te aceitar, mas a partir de agora vai ser do meu jeito. Não. O pai dessa história, ele não faz nenhuma coisa nem outra. O pai dessa história é o pai que corre para abraçar o filho que havia se perdido. O pai dessa história é o pai que sai da festa para reconciliar o filho mais velho. É bem interessante que o filho mais velho, ele não quis entrar na festa. Esse não querer entrar na festa também é um sinal de rebeldia. Eu não concordo com o que está acontecendo aí. Eu não concordo com essa bagunça, eu não faço parte disso, eu não aprovo. Quando tem um outro ambiente na Bíblia que nós vemos que alguém não quis entrar numa festa, nós vamos voltar lá para o Antigo Testamento. E quando o rei Assuero, ele pede que a rainha Vasti seja introduzida na presença dos amigos dele, e ali pudesse dançar, e ele quer expor a rainha, mostrar para os outros que ele tem uma bela rainha, uma bela mulher, e ela se recusa a entrar naquela festa. Ela fala, não vou entrar. O rei então destitui ela do cargo de rainha, porque isso foi uma afronta não querer entrar na festa. O pai poderia ir ao filho mais velho, também tentar corrigi-lo e ir com repressão, mas o texto diz que o pai tenta reconciliar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa história, ela não é somente sobre o filho mais novo, que gasta tudo de forma errada, que perde tudo, que perde o padrão do que é viver na presença do pai e vai viver com porcos. Também não é somente do filho mais velho, que mesmo estando dentro da casa do pai, está com as motivações erradas. Essa história é sobre o pai. O texto vai dizer que a história é sobre um pai que tinha 2 filhos. E muito mais vezes vai aparecer no texto o nome do pai do que de qualquer um dos filhos. E aí, para que a gente possa compreender melhor isso, a gente precisa entender sobre o que Jesus estava falando. O que Jesus disse quando ele falou essa parábola. Aí a gente precisa voltar um pouco no texto. Eu pedi que você mantivesse a Bíblia, o celular aberto. Essa parábola é uma continuação. O próprio versículo 11, ela começa com o verbo dizendo continuou. Ou seja, Jesus já estava falando alguma coisa antes de falar essa parábola. No versículo 8, nós temos aí uma outra parábola. Qual que é o título dessa parábola? Tem aí na Bíblia de vocês? A dracma perdida. Então tem aqui a parábola da dracma perdida. Nós falamos que a história não é sobre o filho pródigo, é sobre um pai de 2 filhos. Essa história é uma história bem interessante, porque é uma das mais curtas parábolas que a Bíblia nos apresenta. E fala que é a história de uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, ela acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia se perdido. Essa história, para nós, também não faz muito sentido. Uma mulher que tinha 10 dracmas, ela perde uma, e aí ela vai
virar a casa aos avessos para poder achar. O texto fala aqui que ele varria a casa, porque se a gente for olhar para o contexto, não era esse piso lindo que é aqui. Lá era chão. Então imagina uma moeda de prata caindo no chão, você precisa varrer inteira, tirar toda a poeira, tirar as coisas do lugar, levanta o sofá. Precisava achar essa dracma perdida. E por quê? Qual é o sentido de achar uma moeda? Sobrou 9. Né? Nós somos capitalistas, a gente vai perder tempo caçando uma moeda. Mas para essa mulher, essa moeda, ela representava muito mais que isso. Essa moedas de prata era um dote que a família da noiva recebia no momento de um casamento judeu. E ao receber esse dote, ela pegava, então, a família pegava parte desse dote e repassava para essa mulher, que vindo faltar o seu marido, ela então tinha com que se sustentar. Então essa mulher mostra o valor que tinha aquela dracma. Eu não posso perdê-la, ela é o meu sustento se alguma coisa me acontecer. Então o texto não fala se essa mulher ela tinha marido, mas fala que ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. Qual é o valor da dracma? Essa mulher então ela valoriza o que ela tem e ela faz tudo para que ela se possa encontrar. Então, de novo, não é a história de um filho pródigo, é a história de um pai que tinha 2 filhos e o ama incondicionalmente. É a história de uma mulher que valoriza a dracma perdida dentro de casa. Só que antes disso ele conta outra parábola, eram 3. A outra parábola fala que, versículo 3, então lhe propôs Jesus essa parábola: tendo entre vós um homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe nos seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. A história dessa ovelha perdida também é bem interessante, pastor Emerson, aí, ministro de música, porque eu sempre cantei uma história que eram 100 ovelhas deixadas no aprisco, né? E o pastor de ovelhas deixa a ovelha e vai até achar a ovelha que estava perdida. Só que o texto não fala que deixou as ovelhas no aprisco. O texto diz que deixou as ovelhas no deserto. Ele deixa 99 ovelhas no deserto para ir atrás de uma ovelha que estava perdida. Estava perdida onde? Estava perdida fora do pasto. Esse deserto aqui é o ambiente natural onde as igrejas pastavam. Era ali que elas estavam todos os dias. Quando ele para e conta as ovelhas, ele fala: perdi uma ovelha. Parece não significar nada, mas aquela ovelha, a gente está falando de um pastor que em algum momento teria que dar conta daquelas ovelhas. Ele não podia apresentar só 99, então ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, longe dessas outras ovelhas. Não é negligenciar, mas ele deixa no deserto, porque já era um lugar de pastagem. E aí ele vai atrás daquela, ele valoriza. Então Jesus, ele conta essas 3 parábolas, que não seria a parábola da ovelha perdida, mas sim a parábola de um homem que, tendo 99 ovelhas e se perder uma, ele valoriza de tal forma aquela ovelha perdida que ele vai atrás dela. E achando, ele põe nas costas, ele cura suas feridas e ele introduz novamente ao caminho, juntamente com as outras ovelhas. É a história não de uma dracma perdida, mas de uma mulher que valoriza, que tem 10 dracmas, e perdendo uma, ela valoriza, a ponto dela não parar enquanto ela não encontrar, e quando ela encontra, o que ela faz? Uma grande festa. O pastor de ovelhas, quando encontra ovelhas, o que ela faz? O que ele faz? Uma grande festa. E aí depois vem a parábola, não do filho pródigo, mas de um homem que tinha 2 filhos. E quando ele, então, ele tinha 2 filhos, olha que interessante. A ovelha estava perdida fora do aprisco, fora do rebanho. A dracma estava perdida onde? Dentro de casa. É possível, agora, nós olharmos para essa história que Jesus apresenta, sendo 2 filhos, um perdido fora de casa, o outro perdido dentro de casa. Mas a história não é sobre o filho, a história é sobre um pai que ama incondicional. A história é sobre um pai que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para quem que Jesus conta essa parábola?
essas 3 parábolas, para quem que Jesus está falando? Vamos ver o versículo 1 do capítulo 15. Versículos 1 e 2. Diz assim, alguém tem aí a versão, eu vou pegar aqui a versão transformadora, que eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu pego aqui. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. A NVT, vamos lá. Diz o seguinte, eu vou ler então as 2 versões, a que eu estava lendo, que é a Almeida Corrigida, diz assim, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Versículo 2, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles? Jesus veio para quem? Jesus estava num lugar, tendo uma refeição, com pessoas que eram consideradas indignas na sociedade, com pessoas que eram consideradas pessoas imundas. Para os fariseus, para os escribas, aquelas pessoas elas não eram dignas de ter a presença de Jesus. Eles falavam que se você estivesse comendo e de repente passasse lá um samaritano, passasse um desses publicanos e a sombra da comida, a sombra da pessoa passasse sobre o prato da comida, que você deveria jogar aquela comida fora, que aquela comida passou a ser imunda, por conta que a sombra dessa pessoa passou sobre a comida. E é sobre essas pessoas, Jesus senta com pecadores, com publicanos. E então os escribas, aquele filho mais velho, ele fala assim, não é possível que você senta com esse tipo de pessoa. A versão NVT diz assim, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Eles vinham para ouvir Jesus, eles vinham com o coração quebrantado, eles sabiam a condição deles e eles queriam ouvir essas palavras de libertação, eles queriam que essas palavras transformassem a vida deles. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus contou essa parábola. Então essas pessoas, elas começam a falar, não é possível, você diz ser o Cristo, você diz ser Jesus, e como você, vindo de uma linhagem fina, senta com essas pessoas? Como que você come com pecadores? E aí Jesus então conta essas 3 parábolas e termina com a parábola que a gente começou. O final da parábola do que nós lemos, de um pai que tinha 2 filhos, ela termina dizendo assim, no versículo 32. Vou ler o 31 para que a gente entenda melhor. Diz assim, então lhes respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Esse estava perdido e foi achado. Meus queridos, eu quero finalizar trazendo para nós que, ora nós temos atitudes, muitas vezes, de filhos mais moços. Ora nós temos atitudes de filhos mais velhos. Mas como nós já falamos, essa parábola não é sobre nenhum filho e nenhum outro, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre um pai que nos ama incondicionalmente. É sobre um pai que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É sobre um pai que entregou o seu próprio filho para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com o pai restaurado. Nós somos muitas vezes esse filho que transgredimos a lei, que nos afastamos do pai, mesmo estando na casa do pai. É bem interessante a justificativa do filho mais velho, porque ele diz assim, versículo 29, ele diz, eu jamais transgredi uma ordem tua, eu jamais transgredi a tua lei. Eu estou aqui, eu estou seguindo. Sabe quem me lembra? Me lembra um jovem que se aproxima de Jesus e fala, Jesus, o que eu preciso para ter a vida eterna? Aí Jesus fala assim, sabe, segue os mandamentos. E aí ele responde para Jesus, ora mais, isso aí eu já faço. Eu já cumpro todos os mandamentos desde a minha mocidade. É a atitude de filho mais velho, é a resposta de filho mais velho. Eu já cumpro todos à risca. Eu já tirei aqui, eu já gabaritei, eu estou aprovado. Só que Jesus conhece o coração e diz assim, então vai, vende tudo e vem e segue-me.
É Jesus quem conhece o nosso coração, é Jesus quem sonda o nosso coração. A lei, ela não nos salva, ela nos denuncia, ela nos torna infratores. Como é que nós agimos com a lei? Aquele sinal vermelho que está dizendo que nós não devemos ultrapassar, ela não está lá para nos impedir de ultrapassar, ela está mostrando que nós somos transgressores quando nós o fazemos. A lei, ela nos aponta o nosso pecado. Tanto um filho quanto o outro, eles estavam longe do pai, eles queriam uma vida que pudesse usufruir das bênçãos do pai, sem usufruir da presença do pai. Talvez eu, você, outras pessoas possam estar nessa situação. Talvez em algum momento da nossa vida a gente queira as bênçãos do pai, queiram aquilo que o pai possa oferecer, sem de fato querer a presença do pai, sem de fato permitir que o pai possa mudar a nossa vida. E damos justificativa que nós seguimos a lei. Talvez nós nos tornamos muitas vezes insensíveis. O filho mais moço, ele era insensível. Ele agora comia com porcos. E ali já se misturavam os cheiros, ninguém sabia quem cheirava o quê. E talvez ele tenha perdido a sensibilidade de saber a diferença até o momento que ele cai em si. Mas a grande virada na vida dele não é quando ele cai em si, é quando o pai o recebe, quando o pai o abraça, quando o pai o alcança. Então eu quero, meus queridos, finalizar dizendo que precisamos sim reconhecer quem nós somos e sabermos quem é o Pai. Exige de nós mudanças de vida, mesmo nós que estamos dentro da casa do Pai, mesmo nós que temos 20 anos de evangelho, que temos 30 anos de evangelho. E aí nós dizemos, esse texto aqui eu já sei de cor e salteado. E aí o texto vem falar que o evangelho não é sobre mim, não é sobre você, é sobre um Pai que nos ama acima de tudo. Eu quero finalizar dizendo que se você tem tido atitudes de filho mais velho, que você possa então se entregar a Deus. Se você está dentro da casa do Pai e ainda não tem um relacionamento com o Pai, ainda está dentro da casa do Pai por motivações erradas, você precisa conhecer cada vez mais o que o Pai tem para você, aquilo que o Pai diz. Não o que nós ouvimos, vem que você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. O maior nós já ganhamos, o maior presente da história nós já ganhamos. E nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós confessamos. Muitas vezes nós confessamos uma coisa e vivemos outra coisa. Nós dizemos uma e agimos de forma diferente. Então, que nós possamos avaliar essas parábolas. Todas terminam com uma festa. O pai, e o texto diz que a maior festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por qualquer uma dessas situações acontecidas. A gente usa esse texto para evangelismo, não é? Que a gente fala assim, olha, a pessoa se arrependeu, existe festa no céu. Mas será que nós, que já conhecemos o Pai, também não estamos muitas vezes diante de pecados? Que a gente precisa voltar para o Pai, a gente precisa entender quem é o Pai e deixar diante dele o nosso pecado, para que a gente possa viver essa vida de intimidade com o Pai? São perguntas que você vai responder em oração para Deus. Eu quero finalizar agradecendo a oportunidade e pedindo que o Espírito Santo, apesar de mim, que ele possa completar aquilo que porventura eu não tenha conseguido trazer. Que ele possa trabalhar nos nossos corações, que nós possamos entender que muitas vezes nós somos como esses fariseus. Muitas vezes nós achamos que aquela pessoa é indigna do Evangelho. Não, Jesus, você come com essas pessoas. Muitas vezes nós somos religiosos, nós apontamos. Isso é o quê? É errar o alvo, é pecado. Nós erramos e achamos que está tudo bem, porque nós julgamos que nós estamos fazendo com base na lei, como o filho pródigo apresenta. Que a gente possa não nos apegar simplesmente na lei, mas sim no Pai. Um Pai amoroso que nos ama acima de tudo, que nos recebe de braços abertos.
Então coloque-se diante de Deus, independente da sua condição. É você e Deus, você sabe aonde você se encontra, você sabe o quanto você tem se doado, o quanto você tem se dado, o quanto você tem experimentado da presença do Pai. Isso é você e Ele. Que Deus fale, continue a falar, continue a queimar, continue a fazer com que essa palavra cumpra o que Hebreus 4:12 diz, que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, nós estamos diante de Ti e em primeiro lugar eu quero Te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Deus. Reconheço, Senhor Deus, ó Pai, que somos pecadores, que sou pecador, Deus. E a Tua palavra diz que há festas no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador reconhece o caminho, reconhece que tem transgredido. E muitas vezes nossa transgressão é simplesmente de não Te dar a honra que nós deveríamos Te dar. Muitas vezes a nossa transgressão pode ser estar diante de Ti e não termos a consciência disso e não voltarmos para Ti. Mas muitas vezes estamos perto de Ti, sabemos que o Senhor é e não Te damos a glória devida, não Te damos a honra devida. Nos perdoa, Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, sondar os nossos corações, assim como o salmista, que é um homem segundo o Teu coração. Ele fala para sondar, e se há alguma coisa errada, se há algum caminho mau, se há alguma inclinação que não Te agrada, que o Senhor possa mudar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa transformar, Deus. Sonda os nossos corações, Deus. Sonda a nossa vida, Senhor Deus, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Evangelho é sobre um Pai amoroso. O Evangelho é sobre um Pai que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tanto que estava perdido dentro de casa, como que estava perdido fora de casa. Deus, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor não desiste de nós e que possamos nós viver uma vida condizente com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós conhecemos, Deus. Em nome de Jesus, muda a nossa vida, nos mostra como é que o Senhor quer ser adorado, porque o Senhor é que é o objetivo da nossa adoração, o Senhor é a essência da nossa adoração, o Senhor é a quem é direcionado essa adoração. Como é que o Senhor quer ser adorado por mim? Como é que o Senhor quer ser glorificado por mim? Coloca isso no meu coração, coloca isso no coração de cada um e nos ajuda a cumprir de acordo a Tua vontade e o Teu querer, Deus. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém, Deus. Pastor Saulo.
Estão me ouvindo? Louvado seja o nome do Senhor. Viu só, irmãos, que culto abençoado. Terminamos sendo abençoados aqui com essa apresentação. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço ao Senhor pela palavra. Pastor Vladimir, mais uma vez, foi usado por Deus para ser mensageiro do Senhor. E eu saio daqui nessa noite, irmãos, consciente de que o Senhor nosso Deus não tem filhos prediletos. Ele ama a todos. Ele ama o pródigo, ele ama aquele que permanece na sua casa, ele ama a ovelha perdida, ele ama aquele que é representado pela dracma perdida, muitas vezes dentro da própria igreja, dentro da nossa própria casa. Não sei qual é a tua situação nessa noite, não sei como você se coloca, mas o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus fale com você, que você possa, em nome de Jesus, dar um passo de fé em direção à casa do Pai. Se coloca de pé nesse momento, nós vamos orar. Quero impetrar a bênção apostólica, desejando a você que está em casa uma semana abençoada. Você que está aqui, comece a semana com as baterias carregadas, cheias da presença do Senhor. E que o infinito amor de Deus, a graça abundante do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com esta igreja e com o povo de Deus espalhados pela terra hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilha, se você foi abençoado por este culto, compartilha para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Boa semana.